Olá, estamos aqui de novo e agora, dessa vez, para falarmos sobre o livro de Deuteronômio, para fazermos, na verdade, um resumo sobre esse livro. Eu tenho na minha tela aqui algumas informações que eu quero estar passando para você agora. O livro de Deuteronômio, no grego, a gente pronuncia Deuteronomion, tá? No hebraico é Devarim, que significa palavras. No grego, Deuteronômio, tá? Ou Deuteronomion, significa segunda lei. E você vai já saber por que Deuteronômio, segunda lei. E do hebraico, Devarim, palavras. Bom, começando pelo hebraico, porque você sabe que o Deuteronômio é o quinto livro do que a gente chama Pentateuco, na nossa Bíblia cristã, e que faz parte da Torá, o último livro que compõe a Torá da Bíblia Tanakh, dos judeus. Então, começando pelo termo em hebraico, por que Devarim? Por que palavras? Como eu te disse já em outras oportunidades, os nomes para esses livros são tirados do primeiro versículo de cada livro. Então, se você ler Deuteronômio capítulo 1, verso 1, eu separei aqui para você, diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão. E aí continua o versículo. Então a palavra-chave, tirada do versículo 1, primeiro versículo do livro, é palavras. Por isso, Devarim, palavras. Para nós, Deuteronomion, segunda lei. Por quê? O livro ele é predominantemente uma série de discursos de Moisés que são transmitidos ao povo de Israel enquanto eles se preparam para entrar na Terra Prometida. Tá? Então ele já está terminando a travessia do deserto e Moisés se sente na necessidade, né, de repetir muita coisa. Por isso, a segunda lei, Deuteronomion. Por isso, Devarim, palavras. Por quê? Moisés faz uma série de discursos repetindo a lei. Um termo que poderíamos utilizar em português seria repetição de leis, Deuteronômio, porque ele reafirma tudo que Israel precisaria obedecer ao entrar na Terra Prometida, a fim de não perder a bênção de Deus. Separei algumas coisas aqui para a gente poder dividir, ok? Então, Deuteronômio contém a repetição dos 10 mandamentos de forma detalhada, e nesses detalhes ele fala, várias leis, regulamentos e observâncias, né, que o povo de Israel deveria prestar atenção a fim de não serem julgados por Deus como os povos da terra de Canaã que estariam sendo retirados para que Israel ocupasse. Então, para que eles continuassem sendo abençoados por Deus, deveriam obedecer esses regulamentos. Essas leis passam por vários assuntos vitais, como adoração a Deus, justiça social, práticas familiares e leis de guerra. Ok? Há também muitas promessas de Deus para a obediência, né, de Israel, e também as advertências caso eles desobedecessem. Além disso, o livro ele inclui um discurso final e uma bênção pronunciada por Moisés antes da sua morte, onde ele exorta o povo de Deus a permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando eles entrarem na Terra Prometida. Bom, em resumo, o livro de Deuteronômio, então, é uma recapitulação da lei e dos eventos anteriores, né, que os outros livros já relataram, destinada a fazer o quê? A reafirmar a aliança de Deus com o povo de Israel e a prepará-los espiritualmente para a nova fase que eles vão enfrentar, que é a jornada de travessia do Jordão e a expulsão dos povos inimigos para tomarem de vez posse da terra prometida, que é a terra de Canaã. Bom, alguns assuntos principais do livro de Deuteronômio, que o torna singular, né, diferente dos outros livros. Vamos lá.
senão seria uma mera repetição, e na verdade não é. Perdão. Renovação da aliança. Deuteronômio ele reitera a aliança entre Deus e Israel, enfatizando a fidelidade que eles deveriam ter e a responsabilidade em obedecer a Deus. Outro, mandamentos e leis. O livro revisa e expande as leis e mandamentos dados por Deus a Israel, incluindo os 10 mandamentos e outras regras que eles deveriam observar, que regras essas que abrangem todas as áreas da vida social, religiosa, civil e moral. Outro assunto, história e memória. Moisés recapitula esses eventos da história de Israel, contando para eles mesmos e para a geração nova, desde a saída do Egito até o momento que eles estavam vivendo, que era momentos antes, digamos assim, de atravessar o Rio Jordão, e entrar na Canaã, que é a terra prometida. Moisés conta para Israel com detalhes, claro que de forma resumida, mas para a nova geração, tudo que Deus fez do Egito até a breve entrada em Canaã, que estava prestes a acontecer. Adoração e culto. Deuteronômio também estabelece um regulamento que Israel deveria obedecer para a adoração a Deus, centralizando Deus em seu culto e dando a ele toda a honra, toda a glória, e não se misturando com os cultos pagãos, né, dos povos que estavam agora habitando Canaã, mas que seriam, através deles, mas pela mão de Deus, expulsos dali. O livro também fala de justiça social. Ele enfatiza a importância da justiça, da equidade, dos direitos de cada um, e isso fica muito claro em todo o discurso de Moisés a respeito do assunto de justiça social. O livro fala de bênçãos e maldições, bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência de Israel, enfatizando que eles deveriam ser gratos a Deus e obedientes. Bom, promessas e profecias. Sim, Deuteronômio tem promessas de Deus para abençoar e para prosperar o povo de Israel, e também profecias sobre eventos futuros e consequências das suas ações. Duas coisas que eu quero aqui terminar enfatizando sobre a particularidade existente no livro de Deuteronômio sobre o discurso de Moisés. São vários discursos, né? Moisés aqui ele tem voz ativa no livro de Deuteronômio, onde as suas preleções, onde os seus discursos são reiterados ao povo de Israel de maneira singular. Ele não fala tanto assim nos outros livros como fala em Deuteronômio. E as profecias sobre o futuro. Moisés também enfatiza o povo de Israel, profecias sobre o futuro de Israel, incluindo a conquista da terra prometida, uma apostasia futura que o povo teria que enfrentar e a sua restauração através do arrependimento. São essas características do livro de Deuteronômio que mostram ali, que documentam a morte de Moisés, né? Que não pôde entrar na terra prometida, mas visualizou e não pôde por causa do episódio das águas de Meribá, onde ele fere a rocha, indignado com o povo, e isso contrariando a ordem de Deus, que era para falar a rocha para que a água jorrasse e matasse a sede do povo. Bom, por causa disso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, mas mais do que isso, o propósito de Deus com ele já estava cumprido, e agora entra aí o seu sucessor, que é Josué, autor do próximo livro, que nós vamos fazer o resumo em breve e disponibilizar para vocês. Continuem firmes, estudando a palavra de Deus, e eu deixo aqui o meu forte abraço e meu incentivo a você, em nome de Jesus.